Ela foi uma jovem italiana do século XIX que enfrentou inúmeras provações físicas e espirituais, incluindo graves doenças e visões místicas de Jesus e Maria. Venha comigo neste vídeo e vamos mergulhar na inspiradora história de Santa Gema Galgani, venerada especialmente pela Congregação da Paixão de Jesus, também conhecidos como passionistas. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Gema Maria Umberta Pia Galgani nasceu no dia 12 de março de 1878 em Borgo Novo, na aldeia de Camigliano, na Toscana, filha de Enrico Galgano, um farmacêutico, e Aurélia Landi, descendente de uma das famílias mais antigas de Lucca. O local de seu nascimento está localizado ao longo da Via Pesciatina, a cerca de 12 quilômetros da cidade, e uma pequena lápide comemora o evento. A sala onde nasceu Santa Gema foi transformada em capela e o prédio inteiro em orfanato. No dia seguinte do seu nascimento, ela foi batizada por Dom Pietro Quilinci, pároco de San Michele, na aldeia de Camigliano. Quanto à escolha do seu primeiro nome, há uma anedota interessante citada pela maioria dos biógrafos da santa. O avô Carlo queria que ela se chamasse Umberta Pia, em homenagem ao rei que acabara de subir ao trono e ao papa falecido. O tio paterno, Maurício, escolheu o primeiro nome, Gema, um nome que Aurélia não gostava porque, segundo o que ela sabia, não havia santos no céu com esse nome. Aurélia Galgani ficou convencida somente após a intervenção do pároco padre Olivo Dinelli, de Gragnano, que desejava à mãe que a filha pudesse realmente tornar-se santa e assim cobrir aquele lugar vazio no paraíso. Santa Gema recebeu esse nome que, em italiano, significa joia, por ser a primeira menina dos 5 filhos do casal Galgani, que foi abençoado com um total de 8 filhos. Apenas um mês após o nascimento, em abril de 1878, os Galgani se mudaram para Lucca, onde Tonino, Angelina e Giulia nasceram alguns anos depois. O pai esperava assim obter maior lucro econômico na compra de uma farmácia e ser capaz de facilitar a educação de seus filhos, pois não havia escolas de prestígio em Capanoli. Em 1880, aos 2 anos de idade, a pequena Gema começou a frequentar o berçário particular das irmãs Helena e Ercília Valini, na Piazza San Francesco. Elas testemunharam que a criança demonstrou desde a infância uma devoção particular e um espírito de oração altamente desenvolvido, além de uma mente espirituosa e acordada. Ela mostrou o uso da razão desenvolvida e uma inteligência precoce, porque poderíamos imediatamente ensinar-lhe orações que duraram 25 minutos sem se cansar, disse elas. Ao mesmo tempo que as irmãs Valini, ele ensinou o catecismo a Gema e seu irmão Dino, uma amiga da família, Isabella Bartiani, enquanto sua mãe e educadora Carlota Landucci se dedicavam principalmente a transmitir suas primeiras devoções, leitura e escrita. Isso entre 1884 e 1885. O padre Germano Ruopolo, seu futuro pai espiritual, escreveu mais tarde um testemunho que, aos 5 anos de idade, a criança sabia ler perfeitamente o brevário para o ofício de Maria e dos mortos. A saúde frágil de Aurélia Landi definitivamente piorou, sofrendo de tuberculose. Ela foi forçada a ficar na cama até sua morte, conseguindo se levantar apenas em casos excepcionais.
Para os familiares, foi um impacto devastador, pois as crianças ainda eram pequenas e os médicos já confirmavam o pior. Em sua autobiografia, escrita a pedido do padre Germano, ela recordava com profunda tristeza aqueles dias angustiantes, quando precisou se preparar para o sacramento da confirmação. Chegou até a insistir que uma irmã a ensinasse ao lado do leito de sua mãe, recusando-se a se afastar, com medo que ela partisse a qualquer instante. Em 26 de maio de 1885, na igreja de San Michele in Foro, o sacramento da confirmação foi conferido por Monsenhor Nicolas Guilard, arcebispo de Lucca. Após a Santa Missa realizada na terça-feira após o Pentecostes, enquanto tia Helena assistia à missa, Gemma sentiu pela primeira vez em sua vida o que na teologia mística é chamada de locução interior, uma voz interior. De repente, uma voz no meu coração me disse: "Você vai me dar a mãe?" "Sim", eu respondi, "mas se você me levar também." "Não", repetiu a voz habitual para mim. "Entregue-a de bom grado à sua mãe. Agora você deve ficar com seu pai. Vou levá-lo ao céu, você sabe? Você me dará de bom grado?" Fui forçada a responder que sim. A conselho dos médicos, as crianças logo foram removidas pela mãe, que morreu no dia 17 de setembro do ano de 1886. Gemma estava naqueles meses na casa de seus tios maternos, Antônio e Helena Landi, em San Gennaro, que é uma aldeia em Capanori, lá onde era liderada pelo pai, com medo de que ela também pudesse adoecer. 2 meses depois da confirmação, recebeu a notícia da morte de sua mãe. Sua tia Helena, lembrando o fato, disse com ênfase dramática que a garota, a princípio, não queria acreditar no fato, permanecendo olhando para ela imóvel. Ela voltou para sua família no Natal de 1886. Pouco depois de voltar para casa, Enrico Galgani decidiu que a filha retomasse os estudos, levando-a primeiro à escola das Misses Mescassi e depois à escola municipal com a professora Bárbara Poli, com 10 e 11 anos de idade. Em preparação à Santa Comunhão, no início do ano de 1887, foi às Irmãs Oblatas do Espírito Santo, fundadas por Santa Helena Guerra, para aprender o catecismo. Como ela própria narra na sua autobiografia, esses foram os meses mais forte impacto espiritual. Em junho, 2 semanas antes da comunhão, e precisamente a partir do dia 6 de junho, ela participou do retiro espiritual no convento. Houve um encontro fundamental com Camilla Vaglienzi, religiosa dos Oblatas, que muitas vezes lhe explicou uma passagem do Evangelho e, em particular, da Paixão de Cristo, que atingiu a menina tanto que lhe causou uma forte dor e febre que obrigou a menina a dormir por um dia inteiro. A freira morreu 1 ano depois, em 1888. Gemma, na verdade, não a viu novamente durante seus estudos no Instituto. Durante o retiro, ela também conheceu o Monsenhor Giovanni Volpi, que mais tarde se tornou seu confessor e guia espiritual. Preparada espiritualmente para o evento, Gemma descreveu seus momentos como os mais belos de sua vida. Foi o seu primeiro encontro com a Eucaristia, um sacramento ao qual ela estava sempre ligada, tanto que Monsenhor Volpi, tendo se tornado seu diretor comum, permitiu-lhe receber 3 vezes por semana, o que não era comum na época. A primeira comunhão de Gemma ocorreu em 17 de junho do ano de 1887, na festa do Sagrado Coração de Jesus, na Capela de Zintini, renovada solenemente em sua paróquia. Em 1889, ela começou a frequentar o Instituto Oblata como estudante
onde estabeleceu fortes relações com a religiosa Júlia Sestini, que, como a irmã Camila, antes dela, começou a convidá-la a aprofundar e meditar sobre as dores de Cristo durante sua paixão, transmitindo-as também preceitos para melhorar a humildade e pequenas penitências. O relacionamento deles permaneceu firme, mesmo quando a jovem deixou o instituto, embora tenha se reencontrado novamente algumas vezes. A própria freira testemunha que Gemma, pouco antes de sua morte, perguntou sobre ela, embora as notícias lhe chegassem quando ela faleceu. No ensino superior, a jovem Galgani também era aluna da irmã Helena Guerra, que a ensinou história italiana, francesa, história sagrada e história eclesiástica, e que, quando seu pai faliu, dispensou Galgani da mensalidade escolar. Helena, mais tarde, descreveu Gemma como muito silenciosa e sempre obediente. Pelo que sabemos, a fundadora dos Oblatas tinha muito carinho pela jovem, mas, infelizmente, duas irmãs, ou seja, a irmã Gesualda Petroni e a irmã Elisa Pieri, que não apenas desprezavam Gemma e a provocavam julgando-a hipócrita, mas até conseguiam que ela não fosse permitida no convento quando ela solicitou. A miséria em que se viram forçou os Galgani a se mudarem para a área popular da Via del Biccione. Já em Camaiore, a jovem começou a sentir dores excruciantes nos rins, que a obrigavam a permanecer curvada. Mesmo assim, volta em Lucca. Ela não tinha intenção de visitar o médico. Ela foi forçada a fazê-la apenas quando suas pernas não a seguravam e elas permaneciam paralisadas. Sofria de osteite das vértebras lombares, com subsequente obsesso frio nas virilhas. Mas não só isso, uma dor insuportável na cabeça também revelou otite média aguda com participação da mastoide. Ela não podia mais ingerir nada, exceto um pouco de caldo ou leite. Agora estava sem cabelos, confinado à cama, quase morta. Ela recebeu os últimos sacramentos e viaticum, mas ainda estava consciente e entendeu bem o que os médicos haviam dito à sua família. Viático refere-se à Eucaristia administrada a uma pessoa gravemente doente ou em perigo iminente de morte. Na tradição católica, receber o viático é considerado um fortalecimento espiritual para a última viagem da alma, preparando-se para a vida eterna. Durante seu período de enfermidade, a jovem De Lucca entraria em contato com seu santo de devoção, o venerável Gabriel Possente, ou São Gabriel da Virgem Dolorosa, como também é conhecido, cuja figura a teria acompanhado ao longo de sua vida. Foi a professora Giulia Sestini que costumava visitá-la para conversar com ela sobre ele. Também convidou Elisa Galgani a pedir alguma imagem e relíquia à senhora Cecília Giannini, perto de cuja família era costume acolher os padres passionistas de passagem. Da mesma senhora, ela também obteve uma biografia dele, que inicialmente se recusou a ler devido a repetidas dores de cabeça, mas que mais tarde amou muito, admirando suas virtudes e exemplos. Ela, como relata no relatório escrito após a recuperação, teria aparecido para ela repetidamente, rezando com ela para que ela sentisse a presença corporal dele, bem como o calor das suas mãos e até a respiração no rosto. Giulia Sestini, de acordo com o confessor de Gemma, Giovanni Volpi, aconselhou-o a fazer uma novena a Santa Margarida Maria Alacoque, naquela época apenas abençoada. Uma novena que a jovem carregava com dificuldade no final, sendo muitas vezes esquecida por causa de doenças e desânimo involuntário.
Enquanto estava prestes a recitar a novena, sentiu uma frase interna, como o que ela tinha tido pouco antes da morte de sua mãe, que perguntou se ela queria curar. Ela permaneceu indiferente ao pedido. Não sabia o que era melhor para ela, se curava ou não. A voz prometeu a ela que logo ficaria saudável de novo, o que misteriosamente aconteceu. Gemma levantou-se da cama curada. Os médicos ficaram maravilhados e ela foi obrigada a escrever um relatório sobre o que tinha visto ou sentido naqueles dias. Em preparação para o jubileu do ano de 1900, por ordem expressa do Papa Leão XIII, eles pregaram na Catedral de São Martinho, de 25 de junho a 9 de julho de 1899, um grupo de padres passionistas que atraiu muitas pessoas durante os exercícios espirituais. Os Galgani, a princípio, preferiram ir aos sermões do padre Molinari, na pequena igreja dos visitantes. Só depois ela decidiu ir para lá e ficou surpreso ao ver os mencionados padres vestidos da mesma maneira que São Gabriel possente. Fascinado por seus sermões, ela decidiu conversar com um deles, Ignácio Vacchi, com quem, no entanto, não podia se abrir. Por isso, voltou-se para o padre Caetano Guidi, que a ouviu várias vezes com prazer. Foi o mesmo que lhe permitiu fazer os 3 votos da pobreza, castidade e obediência pela primeira vez, de 5 de julho a 8 de setembro, e renová-los mais tarde. Foi nessa época que Gemma conheceu a idosa Cecília Giannini, irmã do farmacêutico Matteo Giannini, com cuja família numerosa, esposa e 12 filhos, além do tutor e 3 criados, ela morava. Os dois se conheceram durante o mês de junho na Igreja dos Visitantes. Foi sua amiga Palmira Valentini quem os apresentou. A senhora Cecília, que conhecia a jovem como a Garota do Milagre, a convidou para sua casa para ser informada do evento. Ela ficou muito impressionada com a jovem, tão reservada e silenciosa, ao se apegar a ela imediatamente. O relacionamento só se intensificou mais tarde graças ao mesmo padre Gaetano, que conhecia bem a família Giannini, pois costumava hospedar os passionistas durante suas missões. Naqueles anos, ele conheceu o padre Germano Ruopolo, um padre de austera vocação, passionista, que se tornaria um padre confessor de Gemma e seu pai espiritual. Por ordem deste último, Gemma escreveu sua autobiografia, O Livro dos Meus Pecados, em fevereiro e maio de 1901. É a partir desse período em que Gemma Galgani diz que luta contra o diabo e deixaria feridas e machucados em seu corpo. Sobre o Livro dos Pecados, a tradição diz que algumas queimaduras nas páginas são atribuídas ao próprio diabo. Essa autobiografia foi de fato odiada por Satanás, porque ele viu que o bem que ele podia fazer às almas. Em 1902, Gemma afirma ter sido informada por Jesus durante uma entrevista estática sobre seu desejo de fundar um convento em Lucca de freiras passionistas, e ela começa a dedicar todos os seus esforços à fundação do mosteiro que, no entanto, leva apenas alguns meses depois de sua morte. O período de Pentecostes de 1902 viu-se a saúde de Santa Gemma Galgani piorar. Em 21 de setembro de 1902, ela ficou gravemente doente com tuberculose. Na agonia, Santa Gemma enfrentou um doloroso êxtase na sexta-feira à noite e entregou sua alma a Deus por volta das 1h30 do dia 11 de abril de 1903, um sábado sagrado, com apenas
25 anos de idade. Seu corpo ainda hoje está coberto pelo hábito passionista, a ordem em que ela gostaria de entrar. Seus restos mortais são mantidos no mosteiro das Freiras Passionistas de Lucca. Em 2 de outubro de 1903, o Papa São Pio X assinou o decreto de fundação do Mosteiro Passionista de Lucca. As primeiras freiras chegaram ao convento em 1905 e, em 1907, o padre Germano escreveu a primeira biografia de Santa Gemma Galgani. Em 1917, começa o processo canônico para o reconhecimento da santidade de Gemma Galgani e, em 14 de maio de 1933, ela é beatificada. Finalmente, em 2 de maio de 1940, Santa Gemma Galgani é canonizada pelo Papa Pio XII, que a chamou de estrela de seu pontificado. Durante sua vida, a santa costumava recitar as 3 Ave-Marias em homenagem à Imaculada Conceição, colocando as mãos sob os joelhos. O culto a Santa Gemma Galgani deu origem à Congregação Missionária das Irmãs de Santa Gemma, inserida na Ordem Passionista. Santa Gemma Galgani escreve em seu diário que havia vivido as primeiras experiências místicas em 1899, depois de ter feito o voto de castidade. As marcas dos estigmas apareceram nas mãos, nos pés e laterais em 8 de junho do mesmo ano. Santa Gemma disse que entrava em êxtase doloroso toda quinta-feira, começando a sangrar profusamente até sábado de manhã, quando as feridas se fechavam novamente, deixando apenas pequenos sinais. Desse fenômeno arcano, como foi definido pelo Papa Pio XII na bula da canonização, seu confessor, Monsenhor Giovanni Volpi, que, após consultar o Dr. Pietro Pfanner, acreditava que os fenômenos extraordinários ligados à figura de Santa Gemma Galgani se deviam à histeria, mas Monsenhor Volpi reconheceu mais tarde que havia cometido um erro. Uma curiosidade: um irmão mais velho de Santa Gemma, chamado Heitor, veio para cá, para o Brasil, após a morte do pai, a fim de enriquecer, fugindo do empobrecimento que se abateu sobre sua família na Itália, tendo viajado com numerosos conterrâneos que buscavam uma nova pátria. Decidira voltar à Itália somente quando alcançasse o objetivo a que se propôs. Radicou-se no interior do estado de São Paulo, porém perdeu os bens que ainda possuía. Não se casou na igreja, somente procedeu o casamento civil e afastou-se escandalosamente de Deus e da religião, perdendo o contato com seus familiares no país de origem. Mas a providência fez com que uma estampa de Gemma fosse parar em suas mãos, e então Heitor a pôs em uma moldura, não por causa da fama de santidade, mas por ser sua irmã, simplesmente. Em 1923, por ocasião de uma missão redentorista feita em Araraquara, um sacerdote que visitava os enfermos foi à casa de Heitor, que se encontrava doente. Deparando-se com a estampa de Santa Gemma Galgani, por quem tinha devoção, foi informado pelo enfermo que ela era sua irmã, o que causou um alegre espanto no missionário visitante, feliz pelo encontro, porém sem compreender como aquela pessoa, tão indiferente às coisas da religião, pudesse ser irmão de uma santa. O sacerdote transmitiu a Heitor vários aspectos da vida de virtudes heróicas de Gemma, dos fenômenos extraordinários que nela se manifestavam, dos milagres que Deus operava através de sua irmã, falecida 20 anos antes. Heitor ficou admirado e disse: "Minha irmã, uma santa, e eu tão afastado da igreja?"
Tocado pela graça, Heitor decidiu ir à igreja imediatamente e os fiéis presentes ficaram estupefatos por verem ali chegar uma pessoa cujos exemplos de vida destoavam dos bons costumes e da santa religião. Preparou-se ele para receber o sacramento da reconciliação e seu exemplo multiplicou-se naquele lugar, mostrando que, por intercessão de Santa Gema, não somente seu irmão se converteu, mas também numerosos outros habitantes que foram tocados pelo exemplo de Heitor. A vida de Santa Gema Galgani foi um testemunho de fé, humildade e amor incondicional a Deus. Mesmo em meio a intensos sofrimentos físicos e espirituais, ela permaneceu firme na oração e na entrega total à vontade divina. Sua profunda união com Cristo, marcada pelos estigmas e experiências místicas, tornou-se um exemplo de santidade e devoção. Hoje, Santa Gema Galgani continua a inspirar fiéis ao redor do mundo, mostrando que o verdadeiro amor a Deus se manifesta na entrega, na perseverança e na confiança plena em sua misericórdia. Por isso, oremos. Ó Deus, que moldastes a vossa serva Santa Gema Galgani à semelhança de vosso Filho crucificado, concedei-nos por sua intercessão a graça que humildemente vos suplicamos e pela paixão, morte e ressurreição de vosso Filho, possamos permanecer unidos a vós por toda a eternidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora, como sempre, eu peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo. Santa Gema Galgani, rogai por nós.